Meus amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e agora chegamos ao capítulo de número 5. E no capítulo de número 5 temos estudado esse bloco maior que vai até o capítulo de número 6, versículo de número 9. Como disse a vocês na semana passada, essa é uma estrutura literária chamada de estrutura quiástica, na qual ela é formada de maneira que a ideia principal se encontra no centro. Eu disse a vocês que a gente poderia pensar para imaginarmos essa estrutura em um hambúrguer. Então você tem a parte de cima que é o pão, você tem em cima, você tem embaixo, você tem um molho, você tem depois o hambúrguer. Assim ficou melhor, né? Então você encontra as partes que estão relacionadas. Então, na semana passada, a gente fez a exposição do capítulo de número 5, verso de número 8 até o verso de número 12. E também capítulo de número 6, verso de número 7 até o verso de número 9. A parte A dessa estrutura. Hoje, a gente vai até o final, se Deus quiser e assim nos permitir. Veremos então a segunda parte dessa estrutura, que está aí com a letra B, nos versos de número 13 até 17 do capítulo de número 5, e a mesma verdade espelhada no capítulo de número 6, versos de número 3 e 6. Depois olharemos para o ponto C, que vai falar sobre desfrutar dos bens, e aí do 18, capítulo 5, 18, 19, e depois capítulo 6, 1 e 2. E aí finalmente a gente vai para o centro, versículo de número 20 do capítulo de número 5. Então, a parte A, a gente viu na semana passada, o mal das pessoas que não podem ser satisfeitas com os bens. Hoje, então, a gente vai olhar o mal das pessoas que não podem desfrutar dos bens. Depois a gente vai ver um contraste que o autor faz. O que é bom, desfrutar dos bens. O que é mal, não desfrutar dos bens. E aí a sua reflexão final e a sua orientação final. Desfrute dos seus bens para a glória de Deus e para o bem do próximo. Ao invés de acumular, aprenda a desfrutar, de maneira que traga glória a Deus, de maneira que seja para o bem do seu próximo por meio da generosidade. Então, como a gente fez na semana passada, a gente vai juntar as ideias. Então, eu vou pedir a sua paciência, porque o texto exige isso. A gente vai ler os blocos relacionados. Então, ora a gente vai estar no capítulo 5, ora a gente vai ter que ir para o 6. Mantém então a sua Bíblia aberta e eu vou indicando a leitura para que você acompanhe. Normalmente, a gente pega essa estrutura que está aqui, que é conhecida como estrutura exegética, e transforma em uma estrutura homilética, que é aquelas frases bem fáceis de guardar que nós pregadores tentamos fazer. Só que dessa vez eu vou deixar aqui do jeito que está, para facilitar a maneira de vocês acompanharem, porque como são muitos textos indo e voltando, nós vamos deixar assim, tá? Então, apenas siga aí o quadro e aí você, com a graça de Deus, certamente vai compreender. Então, vamos ao capítulo de número 5, verso de número 3 e 17 inicialmente. Peço a você que então abra a sua Bíblia se você não fez. Eu vou ler na versão NVI. E aí eu peço que você, por gentileza, acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui. Ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chega a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai.
E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Todos os dias da sua vida, ele come nas trevas, com grande frustração, doença e ira. Agora vamos ver a verdade espelhada no capítulo de número 6, versos de número 3 a 6. Eclesiastes 6, de 3 a 6, ainda é a mesma ideia. O mal das pessoas que não podem desfrutar dos seus bens. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar as coisas boas da vida, nem receber um enterro digno, digo que um natimorto tem melhor sorte do que esse homem. Pois o natimorto nasce inutilmente e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol, nem conhecido coisa alguma, ele tem mais descanso do que tal homem. Mesmo que vivesse 2 vidas de 1000 anos cada, não veria nada de bom. Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Agora, ele inicia um contraste. O que é bom, desfrutar dos bens. Capítulo de número 5, versos de número 18 e 19. Capítulo 5, 18 a 19, leve os seus olhos até o texto, e o sábio assim diz: Eis que observo ser uma coisa boa, comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. É algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Agora, o contraste a essa verdade. O que é mal? Não desfrutar dos bens. Capítulo de número 6, versos 1 e 2. A verdade ainda é espelhada, mas agora em tons de contraste. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso é inútil, é um mal terrível. A conclusão de tudo isso que está ligada a o desfrutar dos bens, o que é bom, então é a seguinte, versículo de número 20, finalmente. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Oremos uma vez mais. Instrui-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Convence-nos da riqueza que há no tesouro escondido no Teu Filho, no qual quis o Senhor colocar tudo que nós precisamos para a nossa segurança, para a nossa satisfação e para a nossa alegria. Abençoa-me, ó Deus, para que eu possa falar a Tua palavra, somente a Tua palavra, aos meus irmãos. Que o Teu Santo Espírito conduza as minhas palavras e que o Senhor mesmo abra as suas mentes e os seus corações, para que a Tua palavra possa ser profundamente aplicada, para a glória do Teu nome, o bem dos meus irmãos e das suas famílias, é o que nós pedimos. Amém.
Se eu tivesse muita terra, eu não temeria nem mesmo o diabo. Pensou alto um camponês simples, insatisfeito com a sua vida no campo. O que ele não sabia é que o diabo o escutava. Então ele passou a trabalhar em despertar no coração daquele camponês o desejo de ter terras, e mais terras, e mais terras, e mais terras. Depois de sair à procura de comprar a sua própria terra, e de negociar terras e mais terras, ele consegue então ampliar bastante a sua propriedade. Todavia, ele não está satisfeito. Ele resolve então ir a campos longínquos, a uma aldeia. Ao saber e ao ouvir que nessa aldeia se vende muita terra a um preço muito modesto, ele chega lá nessa terra. Ele conversa com o chefe da aldeia. E ele então começa a negociar a compra da terra. Nesse lugar, há um costume um tanto quanto estranho. A terra não é vendida por hectares, mas sim por dia. Eu sei que parece estranho. Mas a maneira de se negociar era a seguinte: você pagava um valor modesto pela terra, e você tinha então o dia inteiro para andar pela terra que você iria possuir. É isso mesmo. Por onde você passasse, aquela terra era sua. Mas há um detalhe. Você precisava voltar antes do pôr do sol. Porque se você não voltasse, você perderia todo o seu dinheiro. O camponês então acordou cedo e com seus olhos então cheios de ambição, começou a andar rapidamente pela terra. A cada monte vencido, ele avistava mais terra distante. E ele dizia para si mesmo: se eu andar só mais um pouco, eu terei mais terra e melhores. Então ele assim fazia. Vendo que o sol já caía, ele percebeu que era a hora de retornar e retornar rapidamente. Se ele foi andando rápido, agora ele precisava acelerar o passo. A caminhada rápida deu lugar à corrida ao desespero. Quando a escuridão começou a surgir no horizonte, o sol começou a descer com toda a sua velocidade, ele começou a galopar e a correr rapidamente. Ufa! Na última luz do sol, lá está ele novamente pisando no marco da sua saída. O negócio está fechado. Toda a terra que os seus pés pisaram e os seus olhos viram, e ele pôde chegar, agora é sua. Seu coração está palpitando. E antes mesmo de se alegrar com a sua conquista, ele cai morto no chão. Morto no chão. Seus servos, então, naquele mesmo lugar, naquele mesmo marco, abrem uma cova e o enterram.
Lev Tolstói, filósofo e ensaísta que escreveu essa história, encerra então o seu livro com a seguinte frase: 1,80 m da cabeça aos pés era tudo que ele precisava. 1,80 m da cabeça aos pés era tudo o que ele precisava. Nós vimos na semana passada que o nosso coração é assim. Sempre quer um pouco mais. Nunca está plenamente satisfeito. Agora nós vamos avançar na argumentação do autor para olhar as consequências trágicas, terríveis, dessa nossa profunda insatisfação que nos leva a sempre querer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Essa nossa insatisfação de sempre querermos ter as duas mãos sempre cheias, mesmo sabendo que um bocado com alegria é melhor do que 2 bocados sem alegria e sem qualquer desfrute. Vamos então aos versículos de número 13 a 17 e depois elevarmos os nossos olhos para o capítulo 6, versos seguintes a esse texto, 3 até 6. O autor começa no versículo de número 13 dizendo o seguinte: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui. Essas pessoas, diz o autor, elas guardam as suas riquezas, elas não desfrutam das suas riquezas e elas pensam que elas estão fazendo um bom negócio. Mas na verdade, elas estão acumulando não apenas riquezas, mas sobre si mesmas um grande mal, o qual ele qualifica como sendo terrível. Os versículos de número 14 a 17 oferecem as razões pelas quais essa riqueza acaba em infelicidade. Versículo de número 14, o sábio então apresenta a grande verdade que os bens materiais podem ser perdidos da noite para o dia, devido aos eventos adversos que nós jamais podemos esperar. Pode ser então um sócio desonesto que você confiava. Pode ser então a quebra de um banco no qual você depositava o seu dinheiro. Pode ser o fracasso de um investimento que você tinha certeza que daria lucro. Pode ser um incêndio na sua empresa. Pode ser uma enchente na cidade. Pode ser uma guerra em um país. Que diga às pessoas que estão vivendo no Oriente Médio, que diga às cidades que estão enfrentando enchentes no sul. De uma hora para outra, você vê todo o seu patrimônio construído com uma vida virando pó. E agora você não tem mais nada, 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 nada. Do dia para a noite, de uma hora para outra, você pode perder tudo de maneira inesperada. Pior que isso, é quando você não está sozinho nessa empreitada. É quando você então tem família. E quando você quebra, a sua família então quebra com você. E aí no versículo de número 14, o sábio diz o seguinte: quando o dono chega a ter um filho, nada restará para ser herdado. Na cultura judaica, a herança é uma questão de honra, sobretudo do homem. Essa é a razão pela qual Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 22, o sábio diz: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. E os judeus então prezavam muito por isso, por legar herança para os filhos dos seus filhos. Agora olhe para esse homem. Ele acumulou tanta riqueza, tantos bens, mas agora não há nada a ser deixado. E o seu filho tem que amargar a luta contra
a pobreza. Qual é o ponto do sábio? O ponto do sábio é que, tendo estado na posse de uma fortuna sem boa mordomia, você destrói não apenas o seu futuro, você destrói o futuro dos seus próprios filhos, tornando essa perda ainda mais dolorosa, ainda mais cruel. Versículo de número 15, de maneira ainda mais gráfica, o autor apresenta a razão pela qual acumular riqueza por si só termina em miséria. Você não levará nada com você para o túmulo. O sábio assim diz: o homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o seu trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. E aí no versículo de número 16, ele repete essa ideia. Como o homem vem, assim ele vai. Qual é o personagem bíblico que você lembra quando você lê essas palavras? Lembra do servo Jó? Um homem extremamente próspero, que porém, em apenas um dia, perdeu tudo que possuía. Um exército inimigo matou seus servos, que aravam seus campos, e roubou todos os seus jumentos e bois. E alguns, melhor, dos seus jumentos e bois. Um raio matou os seus pastores e as suas ovelhas. Um outro inimigo matou os seus servos e aí levou agora os seus camelos. E finalmente, um grande vento destruiu a casa que ocupava os seus filhos e os matou. E diante dessa tragédia, da noite para o dia, de uma hora para outra, Jó então lamenta dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Em menos de 24 horas, não lhe resta mais nada. Nada. Em tons ainda mais dramáticos. Agora, o autor descreve como então é a vida desse homem que acumula para si as suas riquezas, que não desfruta dessas coisas. E ele diz no versículo de número 17: todos os dias da sua vida, ele come nas trevas com grande frustração, doença e ira. Pelos motivos que ele citou e por tantos outros que ele não menciona, o fim do homem que se entrega à idolatria das riquezas é frustração, é uma série de doenças e uma ira profunda. A idolatria, meus amados irmãos, ela sempre nos leva ao sofrimento. E a idolatria das riquezas não é diferente. Foi Elizabeth Elliot quem assim definiu o sofrimento. O sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. O sofrimento é ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. Na semana passada, a gente viu como as pessoas sofriam profundamente por não ter aquilo que elas sempre desejam. Agora, acabamos de olhar mais uma vez para o outro lado do sofrimento. Quando agora você tem aquilo que você não deseja. Frustração, doenças, tristezas, ira e até mesmo depressão
por ter aquilo que não desejava ter. Então, qual é o proveito de amar as riquezas? O sábio diz, espero que tenha convencido a você que é nenhum proveito. Nenhum proveito. A próxima imagem, agora os tons são ainda mais fortes. Leve seus olhos até o capítulo de número 6, e agora os versos de número 3 a 6, que é o espelho dessa passagem que nós acabamos de ler. O texto paralelo a essa estrutura quiástica diz o seguinte: o homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, não importa quanto viva, se não desfrutar das coisas boas da vida, nem receber um enterro digno, digo que um natimorto tem melhor sorte do que esse homem, mesmo que vivesse 2 vidas de 1000 anos cada. Não veria nada de bom. Nada de bom. Imagina então um homem que vive inacreditáveis 2000 anos. No entanto, ele vive nessa busca desesperada de olhar o horizonte e dizer, só mais um pouco de terra. Olhar o horizonte e dizer, só mais um pouco de terra. E voltar correndo, a fim de salvar a sua própria vida e ter aquilo que ele tanto deseja. Imagine um homem que não tem o prazer de pegar e colher uma planta do seu pomar. Diz o autor, 2000 anos de vida não passa de vazio, vezes vazio, vezes vazio, vezes vazio, vezes vazio. E aí agora com uma cena um tanto quanto chocante para ouvintes de qualquer cultura e de todos os tempos. Ele diz, um natimorto é mais feliz do que esse homem. E você sabe por quê? Porque uma longa vida sem alegria é muito pior do que não ter vida alguma. Uma longa vida sem alegria é muito pior do que não ter vida alguma. Agora você entende porque há tantas pessoas ricas que preferem a morte do que a vida. Agora você entende porque há tantas pessoas ricas que parecem não viver. Bem, e qual é a solução para tudo isso? Qual é a esperança que a gente pode ter para não se entregar a esse estado de miséria, ou sair desse estado de miséria, se é o seu caso? Tim Keller aponta uma solução. Ele diz o seguinte: o caminho a seguir para superar esse desespero, ele consiste em ser liberto dessa influência destruidora dos deuses falsos. E esse caminho, diz ele, é nos voltarmos para o Deus verdadeiro. Sim, o Deus vivo, que se revelou tanto no Monte Sinai como na cruz. Ali Ele deu a sua lei para você saber como você pode viver e ser feliz. Mas na cruz, o nosso Senhor então agora morreu por nós. De tal maneira que agora em Cristo Jesus, você encontra, de fato, a satisfação para a sua alma. E mais do que isso, você encontra perdão para os seus pecados de idolatria, caso você falhe em ser o homem sábio nesse mundo que você vive. A boa nova é que o Senhor pode perdoar o seu pecado de idolatria e Ele pode arrancar esse mal do seu coração. Ele pode te tirar dessa situação de miséria
e colocar no seu coração um deleite, um desfrute por tudo que há de bom nessa vida, para a glória dele, para o seu bem e para a sua família. Ele pode produzir tudo isso em você. Bem, então o pregador até agora, ele nos apresentou duas ideias. A primeira é o ponto A, o mal das pessoas que não podem ser satisfeitas. Segundo, o ponto B, o mal das pessoas que não podem desfrutar. Agora ele vai para mais um ponto. Ele vai apresentar o que é bom, isto é, nós desfrutarmos das coisas, dos bens que nós recebemos, e o que é mal, nós não desfrutarmos dessas coisas que temos. Vamos então agora para esse terceiro ponto, apresentados aí na letra C. Os versículos de número 18 e 19, agora apresentam uma espécie de contraste com tudo que ele falou até agora. Vocês devem ter observado que nos versículos anteriores não aparece Deus. É o homem por si só buscando olhar o horizonte, as terras férteis e correr pelos seus próprios braços, pelas suas próprias pernas, buscando pelos seus próprios braços, conseguir todas as coisas. Mas de repente Deus entra na história. E ele diz então: eis que observo ser uma coisa boa, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. É algo agradável ao homem, pois essa é a porção que lhe cabe. Então você pode viver tentando achar felicidade, desejando de maneira idólatra a riqueza ou tantas outras coisas criadas, ou você pode ir para o seu mundinho, o seu quadradinho, o seu pequeno terreninho que o Senhor já deu e desfrutar de todas essas coisas que Deus tem te dado. Qual é o caminho melhor? No versículo de número 9, do capítulo de número 6, ele deu a resposta. Ele disse: melhor é contentar-se com o que os seus olhos veem, do que dar razão ao desejo. Em uma tradução talvez um pouco mais simples, poderíamos ler assim: melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sempre desejar mais. Melhor então é você se contentar com os seus olhos, com o que os seus olhos podem ver, do que você sempre viver desejando mais, mais, mais e mais. Bem, aqui tem uma lição que você precisa aprender. Se você guardar isso, olha, talvez você guardou muito da essência do que o sábio quer te ensinar e te explicar. Presta atenção nessa frase. Se você puder anotar, faça. Para o sábio, presta atenção, uma pessoa feliz não é aquela que tem tudo aquilo que deseja, mas aquela que deseja tudo aquilo que já tem. Eu vou repetir. Para o sábio, a felicidade, a alegria, a satisfação está. A pessoa que é feliz não é aquela que tem tudo aquilo que deseja, mas aquela que deseja tudo aquilo que já tem. Esse é o segredo não só do contentamento. Esse é o segredo para que você viva uma vida plenamente alegre. Entendeu? Não? Tá bom, eu posso ilustrar. Peço licença para contar uma experiência pessoal. Eu não sei se você sabe, mas eu gostaria de ter muitos filhos. Talvez uma escolinha de futebol. Ah, como eu gostaria de ter um guri para poder acompanhar no campo.
para dizer assim, ó, vamos lá para ver o papai jogando bola. Mas isso quando eu era mais novo, né? Hoje eu nem faria isso. O Senhor, na sua providência, apenas limitou até agora ter 3 crianças. Uma no seu sexo, uma outra nasceu, mas o Senhor quis que ela partisse logo em seguida. E nós temos a Laura. Então agora eu tenho 2 caminhos. Eu posso viver a minha vida desejando ter mais. Enquanto isso não acontece, eu posso viver eternamente frustrado. Eu posso olhar para a família do lado, que tem um menininho pequeno, e agora eu invejar essa família. Eu posso não me alegrar em poder batizar as crianças aqui na frente da igreja, os meninos, os filhos da aliança. Eu posso até mesmo me recusar a visitar pessoas que logo receberam a herança do Senhor nos seus braços. E eu posso viver nesse eterno desejo de mais, sem ter. Ou eu posso simplesmente desejar ser o pai que o Senhor, na sua providência, quis que eu fosse, cuidando em vida, até agora, de uma menina. E sim, eu posso me alegrar com essa função paterna. Eu posso me dedicar ainda mais, porque alguns que têm 5, eu tenho apenas uma. E eu posso ficar feliz com isso. Você pode expandir essa mesma ilustração para qualquer coisa da sua vida. Você mora em um apartamento pequeno. E sim, você gostaria de morar em uma casa maior, talvez com aquela varanda grande, lá no fundo, aquele fogão, a lenha, para talvez receber as pessoas da igreja e você se alegrar. E você pode viver a sua vida na eterna insatisfação, porque você ainda não tem essa casa que você tanto deseja. Ou você pode fazer o contrário. Você pode se deleitar e desfrutar o seu pequeno apartamento. Você pode receber pessoas ali. Você pode deixá-lo mais lindo. Você pode colocar luzes bonitas. Você pode pintar as paredes. Você pode fazer jantares. Você pode fazer almoços. Você pode fazer cafés. Você pode chamar as pessoas da igreja para estarem com a sua família. E você pode desfrutar o máximo de todas essas coisas. E onde é que está a felicidade? Onde é que está a alegria? A pessoa feliz é aquela que olha essas coisas que Deus já deu, sendo elas poucas ou sendo elas muitas, e ela desfruta de todas essas coisas para a glória de Deus e para o bem do seu próximo, sendo generoso. Por quê? A pessoa feliz não é aquela que tem tudo aquilo que deseja, mas aquela que deseja tudo aquilo que ela já tem. Tudo aquilo que ela já tem. E o salmista diz então, o sábio diz então, no versículo de número 19, de que essa capacidade é um presente de Deus. Olha o versículo de número 19, ele diz: quando Deus concede riqueza e bens, é Deus que dá, seja você rico ou pobre, é Deus que dá todas essas coisas. Então quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção, essa porção aqui, e você aceita de bom grado, com gratidão, com contentamento, e a ser feliz no seu trabalho, isso é então um presente de Deus. É uma bênção de Deus para você, é uma dádiva de Deus viver isso. Agora você está pronto para o contraste. Leve os seus olhos até o capítulo de número 6, versos de número 1 e 2. O sábio agora acrescenta uma outra história de mais uma pessoa rica que não desfruta,
que não se contenta com o seu bocado, com a sua porção, que não aceita a sua porção, que quer mais, e por isso nunca desfruta. E ele diz ainda: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Olha só, gente, a ilustração, a imagem. Não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Tudo que você possa imaginar. Mas Deus não lhe permite desfrutar de tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso é inútil. É um mal terrível. A primeira história já era triste. Essa é mais. O outro rico tinha apenas um filho. Esse tem quantos? 100. É muito menino, hein? O outro rico viveu relativamente pouco. Esse viveu quanto? Muitos anos. O outro rico não teve o que desejou. Esse teve tudo o que os seus olhos desejaram. Não lhe falta nada. Exceto uma coisa. Ele não tem mais a capacidade de desfrutar de todas essas coisas e de se alegrar com cada uma delas. Deus deu tudo, mas tirou o principal: a alegria de viver. E sabe, meus amados irmãos, ouça isso, por favor. Aqui nós estamos diante da maior consequência da idolatria, que é Deus entregar você ao seu ídolo, de modo que você tem tudo que você quer e deseja, mas Ele retira de você a alegria que a coisa em si poderia te dar. As pesquisas dizem que dinheiro, de certo modo, traz algum tipo de alegria na vida. Mas aqui a ideia é que você tem tudo aquilo que poderia produzir essa alegria, mas você não tem agora o que essa coisa em si. No nosso caso aqui, em diálogo, em exposição, é o dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo. O que a coisa em si oferece que você buscava, agora você não tem. E aqui então está a razão da sua infelicidade. Eu estava pensando, como que seria isso na prática? Eu queria que você imaginasse comigo. Imagine vocês que o ídolo do meu coração fosse ter uma casa pé na areia, sabe, na Península de Maraú, mais especificamente na praia de Itaipu de Fora, pertinho da praia dos Algodões. Aí então, o trabalho passa a ser o ídolo do meu coração. A avareza domina a minha própria vida e eu quero sempre ter mais. Depois de muito trabalho, eu compro terreno. Depois de trabalho ainda mais duro, eu construo aquela casa, sabe, tem pés de coco assim ao redor. Tem até um pé de cacau. Rede para tudo quanto é lado. Sabe, aí você vai lá me visitar. E você não consegue então entender
Por que que, mesmo estando ali, à beira de um paraíso, eu me encontro abatido, triste, deprimido? Você diz, pastor, eu vim lá de São Paulo, de Limeira, vamos pegar alguma onda? E eu digo, não, eu não quero ir. Eu não tenho nenhum desejo, nenhuma satisfação de dar uma volta na península, de ir na Ponta do Mutar, de fazer qualquer coisa dessa natureza. Eu tenho até o que eu queria, mas agora eu não tenho a alegria de desfrutar. Quantas pessoas você consegue ver diante de você, que tem tudo o que deseja, mas que nem mesmo os mais fortes remédios de depressão conseguem fazê-las levantar da cama e aproveitar o dia ensolarado que está lá fora? Essa então é a maior consequência da idolatria. Deus entrega você ao seu ídolo, de modo que você tem tudo o que você deseja ter por meio dele, mas você não tem a alegria que aquela coisa em si poderia te dar. Aqui nós chegamos de um ponto que dá para você entender uma coisa: o problema não é dinheiro, viu? O dinheiro não é um problema em si. Afinal, o autor diz que é Deus que dá. É Deus que dá. Se você é rico, isso é um dom de Deus, é uma bênção de Deus. Ele em si não é um problema, e eu não quero que você fique se sentindo culpado porque você é rico. Você não deveria se sentir culpado porque você é rico. O problema não é a coisa em si. O problema é sempre como a gente lida com uma coisa em si. E aí você deve estar pensando, então, Deus é um estraga-prazeres, né? Na península de Maraú, Senhor. Logo agora um lugar para ficar triste, porque não fez isso em outro lugar. Mas não, Deus não é estraga-prazeres. O que o autor quer que você entenda é que você pode ter as duas coisas. Porque as duas coisas é uma bênção de Deus. É isso que ele disse que Deus dá bens e riquezas e a capacidade de desfrutá-las. Deus não dá uma coisa ou outra. Não, Deus dá as duas coisas. De tal maneira que, se você ama Deus, você pode ter bens dados por Deus e alegria dada por Deus para desfrutar de tudo que esses bens podem proporcionar. Mas se você ama os bens, você então poderá ter todos os bens, mas você não terá a alegria de desfrutar tudo que os bens podem te proporcionar. O que Salomão quer é que você reoriente o seu coração. O Senhor não está lá sendo carrasco e agora você trabalha duro e a obra das suas mãos, Ele diz, e agora eu vou desfazer todos os seus sonhos. Como se fosse alguém cruel, carrasco, que tem prazer no seu sofrimento e na sua angústia. Não! Ele quer que você entenda que você precisa se relacionar com essas coisas de maneira bem direcionada. Por isso que o seu conselho final, que é então o grande benefício desse modo de vida piedoso, debaixo do temor do Senhor, fazendo dos seus recursos mordomias para o uso, para a glória de Deus, para o bem seu, da sua família e do seu próximo, ele diz então, que se você viver dessa maneira piedosa, raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Se Deus te mantém ocupado com a alegria do seu coração todos os dias da sua vida,
raramente você vai se preocupar com o que é efêmero. Sabe aquela olhada lá no horizonte para dizer, uau, ali tem mais terra, hein? Acho que eu posso ir um pouco mais. Não, não. O seu coração vai estar tão envolvido com essa alegria do que você já tem, que você vai desfrutar. E aí Deus, pela sua graça e pela sua bondade e generosidade, Ele diz, bem, já que Ele está tão contente com tudo que Ele tem, acho que eu vou dar mais. E Deus pode, pela sua graça, te dar mais. E agora você agora desfruta e se alegra com um pedacinho de terra maior. E Deus, pela sua graça, se Ele assim quiser, Ele fala assim, eu vou estender, eu vou alargar as fronteiras. E você se alegra com o seu pomar, que você tem no seu próprio pedacinho de terra. E Deus diz, bom, servo bom e fiel. Tem sido fiel no pouco, também agora eu vou dar mais. E se Ele quiser, sem que você queira, através das suas próprias pernas ou pelo braço, conseguir tudo que você quer, você de repente tem mais. Todavia, independente do muito ou pouco, o grande segredo é se contentar com o seu bocado. Porque aqui está a alegria da vida. E se você estiver tão contente com o que você tem, você não vai se preocupar com o que está em falta. Logo, você vai estar livre do sofrimento de querer mais e não ter. E se você estiver plenamente satisfeito, você vai estar feliz. Vamos encerrar. Sabe, eu comecei essa mensagem contando uma história. E a história era de um homem que queria ter terra e comprar alguma terra. E ele achava que tendo essa terra, ele seria mais feliz, plenamente satisfeito. Quanto mais ele andava, mais no horizonte ele via, mais ele falava, um pouco mais de terra será bem melhor. Bem, há uma história no Novo Testamento. Ela foi contada pelo nosso Redentor, Cristo Jesus. Nessa história, ele também fala de um homem. Tem a ver com a compra de uma terra. Essa história é uma parábola de Jesus. Ela se encontra em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 44. E Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu não sei se você agora percebeu o como é extremamente incomum fazer um negócio como esse. Quem aí é bom nos investimentos, sabe que você não pode colocar todos os ovos em uma única cesta. Diversificar é a palavra entre os investidores. Então esse homem fez um negócio extremamente arriscado. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra, para ter uma única coisa, aquele tesouro. E observe vocês que o texto, ele diz que ele fez isso cheio de alegria, cheio de satisfação em fazer isso. Não foi com lamento, não foi com medo. E sabe qual é o ponto aqui? O ponto é esse. Quando seus olhos estão abertos para ver os tesouros incalculáveis que há em Cristo, tudo mais nesse mundo perde o seu valor. Quando seus olhos estão abertos para os tesouros incalculáveis que há no reino de Cristo, você renuncia tudo para obtê-lo.
E eu não estou falando aqui de você agora vender tudo que você tem, pegar todos o seu dinheiro, toda a sua riqueza e dar para a igreja. Não, não. Eu estou dizendo que você agora deixa de lado todas essas coisas que você busca desesperadamente satisfação. E você abre mão de tudo isso por uma única coisa. Uma única coisa. Uma única coisa. Cristo. Cristo. Então, uma pessoa feliz, para encerrar, não é quem tem tudo que deseja, não é aquela que tem tudo que deseja, mas aquela que deseja tudo que já tem. E sabe principalmente o quê? Cristo. Aqui está a felicidade, irmãos. Aqui está um negócio que você faz e que no final das contas tem proveito. Uma pessoa feliz não é aquela que tem tudo o que deseja, mas a que deseja tudo o que já tem. Especialmente Cristo, o amado da nossa alma. Vamos ficar de pé? O cântico que nós vamos cantar agora fala dessa realidade. Meu tesouro incalculável, meu deleite é meu Salvador. Todo o anseio da minha alma, quem satisfaz é o meu Redentor. Meu tesouro incalculável, meu deleite é o meu Salvador. Todo, não é alguns, gente, é todo o anseio da minha alma. Quem satisfaz é o meu Redentor. Se você já tem esse tesouro, você não precisa de mais nada. Vamos falar essa verdade para o Senhor.